Surfista Prateado Renascimento. Olha só que coisa louca, né? Além das Marvel. É isso aí, é um quadrinho diferente, meio que fora da cronologia, mas se você conhece algumas coisas é melhor. Enfim, é pra botar o pessoal das antigas fazendo os personagens que os tornaram famosos, vamos dizer por aí, tá? E aqui no Surfista Prateado a gente tem o Ron Marz e o Ron Lim, dois caras que fizeram uma fase bem legal do Surfista Prateado, que saiu faz tempo, saiu em Super Aventuras Marvel. E aqui é uma história diferente, não é aquela lá, né? Mas é uma história bem legal, tem o Thanos aí no meio, tem o Capitão Marvel, uma loucura, você vai ver comigo agora. Surfista Prateado Renascimento, Lendas Marvel. É uma série aqui de vários personagens aqui, com os autores antigos, né? Aqui o Ron Marz, Ron Lim e outros aqui, né? Que fazem então histórias de personagens que eles já trabalharam, né? E daí eu trago aqui a do surfista, porque eu gosto bastante de surfista, né? Resolvi pegar essa aqui. E então nós vamos ter uma história um pouco diferente aqui do Surfista Prateado, tá? Bom, o que nós temos aqui? Primeiro começa aqui com o passado, né? Fala aqui, o passado. Daí nós vemos aqui uma nave Kree que está caindo num buraco negro. Nisso aparece o Noh-Varr, né? O filho do Capitão Marvel. Ele vai ali e tenta salvar a nave. E nisso aparece então o surfista e ajuda a salvar a tal da nave. Aí ajuda o filho do Capitão Marvel. Daí eles estão ali fazendo, o surfista começa a achar meio estranho algumas coisas que estão acontecendo aí, né? E daí sempre dá um troço aqui, tá vendo isso aqui? Meio que quebra a realidade, porque acontece coisas estranhas aqui quando que dá essa quebra de realidade, vamos dizer assim, né? Essa quebra aqui de amarelo, etc. Aqui aparece o Capitão Marvel, o Marvel, né? O antigo. Aí eles lutam ali contra uns Skrulls, e o surfista tá achando estranho isso aí, né? Mas como assim? Você voltou à vida, né? Ele pede pro Capitão Marvel. Você voltou à vida, como assim? O que aconteceu? E nisso o Marvel morre. Ele leva um tirambaço aí e morre. E daí vem o Thanos, né, de Titã. Ele diz assim, surfista, eu preciso da tua ajuda porque aconteceu um negócio. Daí o surfista fica de cara e diz assim, como assim tu matou o Capitão Marvel? O que aconteceu? Como assim que o Capitão Marvel morreu? Daí o Thanos fala, olha, na verdade, me roubaram a joia da realidade e estão fazendo coisas estranhas e eu preciso retomar a joia da realidade, eu preciso da tua ajuda. Daí eles dizem assim, não vou te ajudar, daí eles brigam ali um pouquinho e tal, né? E nisso, novamente, dá aquela quebra de realidade, daí o surfista aparece lá naquela fazenda do Thanos, né? E daí o Thanos fala pra ele, tá vendo isso aqui que tá acontecendo? Então, o pessoal me roubaram a joia da realidade, né? Tinha ali depois lá do Desafio Infinito, etc, né? Tinham separado as joias do infinito, o Thanos tinha ficado com a da realidade, porém alguém roubou dele, e daí ele pede ajuda pro surfista para retomar a joia. Bom, daí novamente, tá vendo? Tá acontecendo um negócio, dá uma quebra na realidade, e daí o Thanos fala, olha, o cara quem que roubou essa joia de mim, tá fazendo coisas estranhas aqui na realidade. Então eles vão vivendo umas realidades diferentes aqui, ele encontra a Nebulosa em certo momento, o surfista encontra o Galactus, e daí o Galactus diz assim, tu tem que me ajudar e tal, sabe? Como se ele estivesse voltando no tempo, coisas assim. O Valete de Copas está trabalhando para aquele vilão. Eu vou tentar não mostrar o final aqui, mas mostrar os pontos principais. Então o Galactus, né, chama de novo o surfista, como se ele fosse ainda um arauto lá do Galactus. E o Thanos está lutando contra algumas coisas ali, enfim, né? E o Thanos, depois disso, né, ele tenta retomar aqui a morte pro lado dele, né? E o surfista lá ajudando o Galactus, enfim. Daí aqui acontece novamente a quebra da realidade, e daí que vem um negócio bem legal. Aparece outros surfistas prateados aqui. E esses surfistas prateados, eles são versões que ficaram famosas do surfista prateado, tá? Esse aqui é o do Moebius, né? Aquela história lá do Moebius com o Stan Lee. Então, tá aqui o surfista lá do Moebius. Aqui também nós temos o surfista do Michael Allred, lá da história do Dan Slott. Esse aqui de baixo é o do John Buscema, que é também lá do começo, né? E esse aqui de baixo
aparentemente, né? Não sei se é esse aqui de baixo ou esse aqui de cima, mas enfim, tem um que é do Jack Kirby também, tá? Enfim, daí o surfista encontra esses outros surfistas aí e eles trabalham junto. Aqui mostra quem que é o vilão que pegou a joia da realidade, é esse tirano, tá? Ele tá com a joia da realidade e ressuscitou então o Valete de Copas e tá usando ele como um ajudante, né? Ó, aqui como eu falei, tá? Aqui tá mais claro. Esse aqui é o do Jack Kirby, esse é o do John Buscema, esse é o do Moebius e esse é o do Michael Allred, tá? Aos outros surfistas aí. Então ele dá essa homenagem a esses outros autores e daí tá, tem aquele confronto, né? Como sempre, né? Enfim, daí depois de ter confrontado, ter lutado aqui contra os outros surfistas, novamente ele encontra o Thanos e eles vão atrás da joia e tal. Bom, daí aqui pra diante eu não vou mais contar muita história, porque aqui já vai ter muito spoiler e tal, né? Como que é um lançamento, eu não vou ir muito ali além disso. Mas vamos falar um pouquinho mais, fazer uma resenha mais profunda aqui dessa história legal aqui do Surfista Prateado. Esse selo Lendas Marvel tá trazendo de volta aí, tirando a aposentadoria, vamos dizer assim, um monte de galera. E assim, né, o pessoal perde um pouco do ritmo, né? Eu fico meio com receio de acompanhar alguns desses quadrinhos aí, porque não tem uma cara muito interessante. Mas o Surfista, eu adoro, qualquer coisa que sair dele eu vou pegar, e acompanhei essa história aqui, eu achei ela bem interessante. O João Lin consegue desenhar ainda legal, né? Um desenhista interessante até hoje, né? O traço dele é bem bonito, né? Um traço legalzinho, né? A narrativa dele é legal, assim, não é um grande gênio da narrativa, um grande gênio do traço, etc. Mas é um cara bom. O João Mars também não é nada genial, não fez nada assim, meu Deus, né? Um espetáculo, mas eu acho que aqui tá uma dupla bem interessante, uma história bem legal aí, mostrando o Thanos e o Surfista Prateado lutando para retomar a joia da realidade, que daí tá fazendo um monte de loucura aí, que justamente essas loucuras estão afetando o Surfista e o Thanos, para impedir que eles cheguem perto da joia da realidade. Mas por fim, então, claro, né? Eles conseguem, mas aí não mostrei o final aí para vocês, porque é um quadrinho novo, então vale a pena você acompanhar. Eu acredito que quem gosta do Surfista Prateado vai se divertir com essa história. Eu me diverti bastante, gostei bastante da história, principalmente por causa dessa homenagem que tem aí no meio, né? O pessoal ali fez essa homenagem para 4 grandes autores que passaram pelo Surfista Prateado, são muito relevantes para o personagem. Alguns ficaram menos tempo, outros mais, né? Enfim, assim, mas são 4 nomes de grande valor no Surfista Prateado. Jack Kirby, que é o cara que criou o Surfista, né? Levou ele lá pro Quarteto Fantástico, lá naquela época dele com Stan Lee. Então ele é o criador do Surfista Prateado, né? Então, cara, é o criador, não tem como dizer que ele não tem a sua importância, apesar de ter feito menos coisas com o Surfista, como é o caso do John Buscema, que é outro que é homenageado aí no meio, né? O John Buscema fez uma primeira parte do Surfista, né? Uma série mais longeva do Surfista, que se você gosta do Surfista, eu acho que eu tenho que trazer isso aí, né? Que saiu na Biblioteca Marvel. É um quadrinho muito bom, né? Escrito pelo Stan Lee também. Mas aí tem o estilo do John Buscema, é um pouquinho diferente do Kirby, e ele é muito relevante, principalmente porque depois ele fez outras graphics, outros materiais, até a maioria deles já passaram aqui no gibizinho. Então, o John Buscema é um grande autor, muito importante para o surfista. Assim como o Moebius. O Moebius ele fez só a Parábola, né? Ele fez aquela história Parábola também, que é com o Stan Lee. O Stan Lee não larga o osso, né? O Stan Lee, ele não largaria o Surfista Prateado se não mandassem ele largar, né? E daí essa graphic aí, que é... acho que é a graphic mais lembrada aí do Surfista Prateado, de todas, né? Que todo mundo na internet já fez vídeo sobre, e aqui também. Cara, é um quadrinho espetacular, sem igual, e o traço do Moebius, né, é genial. Então também foi lembrado aí nessa história, nessa homenagem, que por fim também homenageou o Michael Allred. Michael Allred também fez uma fase longeva ao lado do Dan Slott. Não cheguei a ler, mas eu tenho ela na minha coleção, tenho que ler ela. Se você gosta do Surfista e já leu isso aí, comenta para aí o que a fase do Dan Slott tem de bom, o que tem de ruim, né? Eu quero ler isso aí. E talvez, se você dá audiência pro Surfista, a gente traz aqui a fase do Dan Slott também. Então, assim, se você gosta do Surfista Prateado, compartilhe esse vídeo aí para sua galera, principalmente dá seu like,
né, nesse vídeo, porque daí, se tem bastante visualização, se tem bastante like, se eu vejo que o pessoal gosta do surfista, eu trago essas duas fases aí do surfista, que é um personagem que eu adoro. A fase do John Buscema ali com o Stan Lee, eu já li, mas faz muito tempo, então eu tenho que reler ela, relembrá-la. E essa do Dan Slott com o Michael Allred tá na minha coleção, mas também tenho que ler. Então se você gosta de surfista, você mostrando a sua audiência, mostrando o seu engajamento, eu trago mais surfista, que é um personagem que eu adoro. Certo? Então obrigado pelo seu engajamento, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua inscrição. Meu beijo na sua alma, meu forte abraço e tchau!